Foi. Bom dia, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês sobre a nossa aula de História. Nós estamos estudando sobre os povos medievais e eu pergunto aqui, quem de vocês já viu algum desenho ou já viu em algum filme castelos com muralhas em volta? Pois é, a nossa aula em matéria de História vem tratando desse tipo de cidades que eram cercadas por muralhas grandiosas. Uma coisa bem curiosa e interessante, e geralmente a gente vê muito nos filmes, é sempre as partes construídas de pedra, mas a gente nunca enxerga como eram as vizinhanças, como eram as casas das pessoas na comunidade naquela época. Um fato bem interessante é que somente os castelos e as casas das pessoas que tinham bastante dinheiro eram construídas com pedras. As demais casas eram construídas com madeiras. As ruas eram pequenas, estreitas, totalmente desorganizadas, nada parecido com as coisas que a gente vê nos dias de hoje. Muitas pontes cortavam também pelo meio das cidades medievais, porque a população costumava construir as suas casas próximas aos rios, e isso fazia com que a água fosse sempre um meio assim muito de fácil acesso para todos. Uma coisa muito importante acontecia, mas muito triste também. Por as casas das pessoas que eram mais pobres serem feitas de madeira e eles faziam muito pertinho uma das outras, por essa razão as casas quando pegavam fogo ia se alastrando muito rápido o fogo e passando de casa para casa, e muitas casas se perdiam nos incêndios. Acredita-se que as pessoas comuns, como eles falam, construíam suas casas de madeira por ser um material de mais fácil acesso. Era só entrar nos bosques, cortar as árvores e arrastar para dentro da cidade. Quanto às pedras, já eram preciso ser cortadas, desbarrancadas, e isso era algo mais trabalhoso. Então a população mais simples, buscava sempre por um método mais fácil. Uma outra coisa que não se tinha muita preocupação, e nós temos nos nossos dias, são os hábitos de higiene. Naquele tempo, as pessoas não eram muito caprichosas, não, e não se preocupavam muito com a limpeza e com os costumes de higiene. Isso fazia com que as doenças se espalhassem muito rápido. Hoje em dia, nos nossos tempos, isso já é uma coisa que já é bem organizada, já se tem uma preocupação, já é falado muito sobre esse assunto. Mas, infelizmente, em algumas localidades aqui no nosso Brasil, existem pessoas que ainda não têm o mínimo para poder ter uma vida com uma saúde melhor e com uma higiene melhor. Existem pessoas que vivem em localidades assim mais humildes, onde elas não têm nem um banheiro sanitário, não existe água encanada na casa delas ainda. Isso dificulta muito que as condições de saúde sejam favoráveis nesses lugares. Muito bem, na aula de hoje nós então vamos estar tratando desse assunto. Vocês estarão realizando as páginas que estão sendo pedidas lá no eClass e qualquer dúvida eu estarei à disposição no Telegram esperando por vocês. Um grande beijo, saudade de vocês.